Eu tenho algumas coisas para falar a respeito da Bíblia nessa noite. Vocês gostam da Bíblia, sim ou não? Quem ama a Bíblia aqui? Amém? Mas o que eu vou falar a respeito da Bíblia hoje tem muito a ver com o nosso dia a dia, aquilo que nós vivemos. Isso é Bíblia, não é história da caronchinha, porque a Bíblia, ela tem que ser 100% o que você vive, porque senão você está vivendo fora do que Deus quer. Sim ou não? Agora, diminuiu sim, está vendo? Sim ou não? Se a Bíblia fala para você viver de um jeito, você não está vivendo, você está onde? Em um mundo que não é aquilo que nós vamos herdar. Por aí você já para e pensa. Então eu quero começar hoje pensando, refletindo no que Deus vem falando comigo. Essa semana inteira, gente, pensa num cara que a semana inteira falando para Deus, Deus, o que eu vou fazer com isso? Ele falou assim, vai falar, ué. Como você reage às notícias boas e como que você reage com as notícias ruins? Por que as duas coisas, pastor? Porque você só recebe notícia ruim, é isso? Você está precisando melhorar um pouquinho então. Agora, se você só recebe notícia boa, também você precisa melhorar um pouquinho, porque não é tudo a pão e ló, não. Maravilha, e nada tudo também é ferro e fogo. Não, você tem os dois tempos. É por isso que Deus falou para mim, como que a igreja está reagindo com as notícias boas que ela recebe? Vamos para a Bíblia? 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Tem alguém vivo aqui? Tem uns mortos no meio, vamos reviver eles, vamos reanimar eles. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Antes dele receber a informação, antes de o profeta chegar nele, falar para ele algo, ele já estava com um quadro de saúde negativo. Prestem atenção, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse, assim diz o Senhor, eita profeta, manto, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio interno, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Meu Deus. Líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Olha para você ver, eu o curarei. Por quê? Será que porque Ezequias só foi um homem fiel a Deus? Será que porque Ezequias só foi um homem que andou nos caminhos de Deus por um tempo, conquistou bastante coisas? Será que só foi por isso que Deus fez isso? Quantas vezes você já parou para pensar e perguntar para a Bíblia o que verdadeiramente ela quer dizer para você, a respeito do que você está vivendo? Muitas vezes nós questionamos o nosso dia, as respostas, aquilo que nós recebemos de informação, de notícia, nós ficamos em questões com Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Eu não estou entendendo mais nada, Deus me abandonou. Quantas vezes você já falou isso? 10 milhões de vezes.
E a Bíblia, ela relata algumas coisas a respeito dessa história aqui. Olha para você ver o versículo 6. Agora vem a notícia boa. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Acrescentarei 15 anos à sua vida. O que é isso? Uma notícia que a primeira que ele levou foi a negativa. Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente começar a conversar. O que você tem feito com as notícias que tem recebido, tanto boas quanto ruins? Qual está sendo a sua reação diante das notícias? Terceiro, como você tem suportado elas? Uau! Nós não paramos para pensar. Você recebeu uma notícia boa. Uau! Quase você plantou bananeira. Jesus, cavaleiros. E ficou doidinho. Pá! Como que você vai reagir daqui para frente? Para acontecer essa notícia que você recebeu? O que vai acontecer com a sua vida? A partir do momento que você recebeu uma notícia boa, você não vai morrer mais. A pessoa que está do teu lado não vai morrer mais. A pessoa que está no hospital, a pessoa que está lá na sua casa, quem é que seja, não tem problema. Aquilo que está ela passando, vai viver. Você recebeu uma notícia boa, vai viver, não vai morrer mais. E aí, o que você vai fazer? Como que está sendo a sua reação na hora que essa notícia chega? Segundo, coloquei a primeira boa na frente, né? Mas, e aí, se chega a notícia, ela não vai sobreviver, vai morrer. Qual o quadro que você vai enxergar e como que você vai reagir a essa situação? Quantas pessoas estão nesse momento questionando a Deus, perguntando para Deus, o porquê que estou passando por isso? O porquê que eu estou vivendo esse momento? E aí eu coloquei algumas coisas para a gente começar a pensar. Primeiro, quer anotar aí? Anota aí. Recupere as lembranças que Deus fez para te preparar para as notícias ruins e boas. Recuperar é você trazer a memória, trazer para dentro de você a certeza do que Deus prometeu para você no passado. Será que cumpriu? Não, não cumpriu, então eu vou ficar com a promessa que Deus fez na minha vida. Uau! Vamos lá. 2 Reis, capítulo 19, versículo 6. Olha aqui, eu vou trazer para vocês, porque eu não li essa parte propositalmente, para depois a gente entrar nela lá na frente. 2 Reis, capítulo 19, versículo 6. Este lhes disse: digam ao seu senhor, que assim diz o Senhor, não temas, não tenha medo, não te assombres, não pode ficar com mimimi, não, pare de pensar essas coisas, agora, não tenha medo das palavras que você ouviu. Ei, presta atenção aqui. Está faltando alguma coisa aqui, não está? Cadê o trem daqui? O pastor esqueceu. Esquecemos. Pare e pensa. Não tenha medo da notícia ruim que você recebeu. Confie em Deus. Não se desespere. O rei Ezequias estava sendo... Pega o capítulo 19 primeiro, lá depois vocês vão entender o que eu vou falar. O rei Ezequias estava sendo ameaçado pela Síria, por um povo que queria matá-lo, um povo que queria destruir, tomar posse do que eles tinham. E Ezequias faz o quê? Vai conversar com o profeta Isaías, vai trocar uma ideia com ele, fala para ele: e aí, meu amigo, como é que nós vamos fazer agora? Essa situação entornou o caldo, eles são muito mais poderosos que a gente, eles são muito mais fortes que a gente, como que a gente vai vencer esse povo? E agora? A notícia ruim chegou, a situação negativa chegou, e Deus fala para ele: não tenha medo dessas palavras que você acabou de receber. Trazendo a memória agora, no Novo Testamento,
Está lá Jairo indo com Jesus, trocando ideia com Jesus, e aí Jesus, como é que o senhor vai fazer? E aí isso e aquilo, que não sei o que, papapá, e trocando ideia aqui, e vai, daqui a pouco, chega no meio do caminho, os servos de Jairo, ei, não incomoda mais o mestre não, a tua filha morreu. A tua filha morreu. Brigaram comigo aqui, estou falando gente, segura eu aqui, amarra eu aqui. Quantas vezes você recebeu uma notícia ruim? Quantas vezes chegaram até você e falaram, está doente, está com isso, está com aquilo, o quadro de vida é para a morte. Quantas vezes alguém chegou até você e falaria? Teve uma vez, estávamos eu, Anderson, pastora, todo mundo no litoral. Que horas era aquilo? Umas 6, 7 horas da manhã que o meu cunhado ligou falando que tinham roubado minha casa? Foi, não foi? Umas 6 horas, 7 horas da manhã. Ligaram para mim, meu cunhado, que morava em frente de casa, roubaram sua casa. Eu falei assim, e agora? Nossa, acabou meu final de semana. Calma, já roubou. Filhão, ajuda aí, resolve aí. Parte da tarde eu vou embora. Meu último dia aqui. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você se desesperar e sair correndo para tentar resolver alguma coisa que já aconteceu. O que você tem que fazer? Confiar em Deus. A confiança em Deus vai levar você a um nível de maturidade espiritual que você nunca viveu. Porque as situações, elas chegam para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Ah, pastor, para mim não chegou ainda. Então, daqui a pouco chega. Mas você sem partir, sem nada, comece a colocar a sua vida no altar, porque eu acho que tem alguma coisa de errado. Se não está acontecendo nada ao contrário, nada de dificuldade, você não está perseguido, você não está acontecendo nada, ei, escuta uma coisa, o seu evangelho está completamente fraco, o seu evangelho está completamente meio a boca. Por quê? Por que eu falo isso? Porque todas as pessoas que são fiéis a Deus, o diabo se levanta para tentar te destruir. Pastor, então eu tenho que melhorar. Se você não está passando por prova e luta, vai orar e jejuar. Busque a presença de Deus. E este homem, ele recebeu essa informação, agora o que eu vou fazer? Nesse meio caminho, nesse meio termo, ele mostra verdadeiramente a dependência em Deus. Será que você tem dependido de Deus de uma forma extraordinária? Sim ou não? Não responda. Por isso que eu comecei no capítulo 20, versículo 1. Porque depois de uma perseguição que era para a morte, a segunda vez de impacto na vida deste homem é o quê? Uma enfermidade. E a palavra de Deus que nós lemos é para a morte. Deus está mostrando para o rei Ezequias que mesmo as situações ruins, Deus está no controle. Mesmo a carga negativa, mesmo o problema complicadíssimo que para você não tem solução, para Deus tem. Pastor, como assim? Ezequias estava praticamente de mãos atadas, sem poder resolver o problema dele. Só que ele chegou diante de um homem que falou assim, ei, profeta, me ajuda aí, vamos conversar com Deus lá. Vê o que eu posso fazer para melhorar. Vê como que vai ser essa situação aí. Me ajuda, porque eu não estou tendo direção de Deus. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu não estou conseguindo entender o que Deus quer nesse momento comigo. Por isso que muitos, quando andam sozinhos, ficam longe. Ei, uma brasa que você tira do braseiro e coloca ela do lado. A brasa, aquela que ficou de lado sozinho, chega a 15, 20 minutos, está completamente apagada, sozinha, você morre, sozinho você morre. Ezequias mostrou claramente que ele não andava sozinho, ele andava com um homem de Deus. E andar com um homem de Deus é você entender que, peraí, quem que tem a direção de Deus para a minha vida? Quem que pode me ajudar? Quem que pode me levar a chegar mais perto do Senhor? Quem que pode? E quando ele recebeu a notícia negativa, Isaías chegou diante dele e falou assim, meu amigo, agora põe
a sua casa em ordem, que você vai morrer. Na Bíblia a mensagem, deixe em ordem os seus negócios. Você tem muito pouco tempo de vida. A Bíblia a mensagem fala que Isaías estava mostrando para Ezequias que ele tem muito pouco tempo de vida. Coloca os seus negócios em ordem. Vou dar um exemplo da minha casa. Meu tio faleceu, deixou um pepino do tamanho do mundo para a família resolver. E Deus vivia alertando ele, vem, e ele não entendeu. Quando ele partiu, ele deixou um abacaxi, mas com casca dura para cortar. Quando nós não escutamos a direção de Deus, queremos resolver com as nossas próprias forças, com o nosso próprio dinheiro, com o nosso próprio esforço. Ei, pare e pensa, você está conseguindo ter êxito naquilo que você está fazendo, sim ou não? Não consegue. Por que não consegue? Porque Deus não consegue fazer nada, porque você não permite Ele ter acesso àquilo que Ele quer ter acesso. E Ezequias, aqui ele simplesmente foi impactado pela presença de Deus. Deixe em ordem. Sabe por quê? Você vai morrer. A primeira coisa que aconteceu com Ezequias, o que eu vou fazer? Espera aí, Isaías, não tem como trocar uma ideia com Deus, me ajudar nessa situação aí? Melhorar pelo menos um pouquinho, dar uma ajuda. O profeta Isaías chega, pegue a Bíblia, fala para ele, coloca a tua casa em ordem, que hoje você morre. Vira as costas e vai embora. Vira as costas e vai embora. Ele não fica batendo papo, ele não vai orar pelo rei. Pelo contrário, ele simplesmente chega e bota a ordem. Ei, partiu, #vida, morreu. Eu não sei porque que você deu risada. Tá vendo? Aqui a gente é assim, a gente fala, os outros pegam e já dão. É que o meu #partiu casa. Aí você tenta entender, o cara recebeu uma informação negativa, e simplesmente não teve como questionar, o que ele fez? O que este homem fez para mudar o contexto da vida dele, o quadro que ele recebeu de informação, o que ele fez? Segundo, viva sua vida em função da sua fé, não em função das notícias ruins que você recebeu. Viva a sua vida em prol daquilo que Deus implantou dentro de você, a fé. A fé move montanhas. A palavra de Deus diz que se você tiver fé igual ao tamanho de uma mostarda, grão de mostarda, você falará para o monte, erga-te daqui e lança-te no precipício, sem duvidar no teu coração, assim acontecerá. Peraí, por que Deus deu um exemplo de um monte? O que significa monte? É o obstáculo que está na sua vida, é o problema que está diante de você, que para você é impossível, mas de acordo com a sua fé, este problema tem que bater em retirada em nome de Jesus. Nós temos que ter esse entendimento. A minha fé, ela é algo que Deus implantou em mim para eu alcançar aquilo que eu não posso. Se eu não tenho como alcançar o que eu tanto sonho, como vou alcançar? Palavra de Deus, acabamos de dizer, Deus simplesmente mostrou para você que Ele faz o impossível acontecer. 2 Reis, capítulo 20, versículo 2. Olha o que o rei Ezequias fez. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias não foi reclamar, Senhor, mas eu fiz tanta coisa, não. Ezequias não fez lamentações, não fez murmurações. Ezequias, ele simplesmente virou o rosto para a parede e orou. Foi falar com Deus, Deus, eu sou teu servo, lembra-te de mim, olha aqui, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade. Olha a oração de Ezequias, é uma vírgula, um pensamento rápido, nada de muita coisa, muita história prolongada, não, ele foi sincero. Ele orou vamos ler, conta aí, lembra-te, Senhor,
como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou muito. Tenho feito o que aprovas. Foi um momento da oração que saiu da boca dele. Depois ele parou e começou a chorar. Depois ele parou e começou a rasgar o coração dele na presença de Deus, falando para Deus: Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Ele mostrou para Deus a verdade. Ele mostrou para Deus aquilo que ele tanto quer. Ele queria viver? Sim. Tem muitas pessoas querendo viver, mas não estão sabendo como chegar em Deus, como resolver os problemas. Ei, olha aqui. Se ele não coloca a fé dele em ação, nada aconteceria. Se ele não vai falar com Deus, o Criador da vida dele, o que podia dar vida para ele, nada teria acontecido, ele teria morrido. O quadro que você está passando hoje de situação difícil, a notícia, o problema, tanto faz, doença, saúde, financeiro, pessoal, sentimental, não interessa. Será que você tem chegado com sinceridade diante de Deus e falado para Ele: Deus, eu preciso que o Senhor me dê solução nesses problemas. Eu não consigo resolver. Essa situação que eu estou passando está praticamente me levando para o fundo do poço. A minha história não muda. Me ajuda. Dá uma solução para a minha vida. E neste momento, este cara simplesmente ora em 1 minuto e vira para a parede e começa a chorar. A palavra de Deus diz que as nossas lágrimas, elas são como palavras ao trono de Deus. Nós entendemos muito bem que tanto Ana queria um filho, tanto que Ana queria um filho, que ela chegou diante do Senhor, se ajoelhou, falou para Deus ali, com lágrimas, que a boca dela mexia, mas não saía som, não saía palavras mais. Sabe por quê? Porque ela estava colocando o que verdadeiramente estava enxertado dentro dela, era o desejo de ser mãe. Quantas vezes você chegou diante de Deus, rasgou seu coração de verdade, falou para Deus: Deus, eu quero solução para esse problema. Quantas vezes nós mostramos para Deus que nós somos limitados, mas nós não deixamos Ele agir na nossa limitação. Senhor, eu sou limitado nessa área, mas você não deixa Ele agir. Você não deixa Ele entrar dentro de você e transformar a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes. Quando eu me converti, eu era uma pessoa. Poxa, se eu 17 anos depois continuar sendo a mesma pessoa, não adianta, no Evangelho não está fazendo nada na tua vida, não está servindo para nada. O Evangelho não entrou dentro de você, ele foi superficial, que nem aquele homem que saiu a semear, caiu em terra fértil, 25%, 75% perdeu. A porcentagem é muito grande. As pessoas estão olhando, falando que quer um passe gospel, que as coisas mudem, mas não entra dentro da Bíblia para conseguir entender o que Deus quer de verdade dela. Eu estou com algumas pessoas mostrando para eles a respeito do que eu preciso mostrar para você aqui. Você tem um propósito, um chamado, mas para você conseguir descobrir, eu preciso que você dê acesso, dê liberdade, dá oportunidade para eu mostrar para você o caminho. Terceiro, escute louvores que vão edificar a sua fé. Será que as músicas que você tem ouvido têm edificado a sua fé? Será que a adoração sua tem chegado ao trono de Deus? Será que quando você começa a adorar o Senhor, o céu se abre? Várias vezes, minha nora, meus filhos, lá em casa, estou chorando. A glória de Deus invadiu o ambiente ali, chorando, sabe, as coisas mudam, o ambiente muda, a estrutura muda,
os pensamentos, a história muda. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Olha o que o profeta Isaías falou para o Ezequias. Deus falou para Isaías, falar para o Ezequias: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o Deus de Davi, seu predecessor, ouviu a sua oração e as suas lágrimas, e eu o curarei, daqui a 3 dias, daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Para que ele vai subir no templo do Senhor? Como pode Deus falar para o homem: você vai subir na minha casa me adorar daqui a 3 dias? O milagre chegou, a resposta chegou. O que você vai fazer depois que você receber o milagre? Deus deu a direção: vai para o meu lugar, lá para a minha casa, vai me adorar, vai me exaltar. Os louvores que ele foi entoar lá no altar para Deus, agradecer a Deus, mudar a estrutura, agradecer a Deus, é o que nós estamos vivendo essa semana. Fomos para o monte, todo mundo, Senhor, eu quero, não quero mais nada não, Senhor, perdão, eu quero te agradecer, Senhor. Por quê? Por que muitas vezes nós não conseguimos adorar ao Senhor no meio de uma tempestade, de uma tribulação? Quem já aconteceu isso? Você está adorando a Deus com uma música, daqui a pouco você quer mudar de música, não vem mais nada, até aquela que você estava cantando some. É incrível, lá no monte acontece isso direto. Vamos cantar uma música? Aí fica só mesmo, não consegue mudar o repertório, porque não lembra de música nenhuma, mais em adoração a Deus. Mano, é incrível, levei o Marcão com a viola lá e blém, 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 e nada. Eu falei: gente, isso não é do louvor? Pastor, dá branco. Por quê? Porque muitas vezes você está ali, não para adorar, para exaltar o nome do Senhor, mas para pedir, e aí a sua mente entra em conflito com você mesmo, e você fica complicado agora. Como é que eu faço? Eu quero pedir aqui, o pastor está mandando eu adorar. Ezequias simplesmente chegou um ponto da história dele, falou assim: então, agora eu quero que o Senhor me faça um detalhe, me dê um sinal que o Senhor vai me curar mesmo. Bora ler? Agora eu vou voltar lá para o começo, tá, gente? Versículo 20. Versículo 20, não, 2 Reis, capítulo 20, versículo 9. Isaías respondeu: o Senhor, o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Você quer que a sombra ela avance o padrão normal, ou você quer que ela recue 10 graus? Olha a ousadia do cara, do rei agora. Avançar 10 graus é fácil. Avançar 10 graus é fácil. Eu quero que ela recue 10 graus. No versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 graus, que havia descido na escadaria de Acás. Quando você começa a louvar, quando você começa a adorar, as suas petições, elas têm que ser ao contrário do que você vive. Estávamos no monte, sexta-feira, saímos da casa do irmão Tião, chuviscando, chovendo, vento relampeando. Sexta-feira estava assim. Fomos indo, chegamos na porta do monte, oramos, entramos, começamos a adorar. A primeira oração do pastor:
não é porque foi a minha oração que mudou, não. É porque é algo especial. Senhor, que não caia chuva de água nessa noite para molhar a gente, mas chuva de bênçãos. Simplesmente uma oração dessa. Parou de chover e parou de ventar na hora. O céu ficou estrelado. A Vivi ficou assim. Falei o nome. Bora, Vivi! E aí? Volta para a terra, vamos embora. Desse jeito. Por quê? Um sinal que Deus mostrou que estava com a gente. Aquilo que Ele queria manifestar na nossa vida de milagres, que vai acontecer daqui para frente. Ei, é errado pedir sinal a Deus? Não. Mas você não pode viver também, Senhor, me dê um sinal. Cadê o profeta? Ah, está aqui. Senhor, me dê um sinal, Senhor. E fica olhando. Como que Deus vai resolver uma situação dessa? Nunca. Mas, espera aí, a partir do momento que Deus falou com você, ei, tu quer um sinal? Então tá bom. O que você quer? Que a sombra recue ou que a sombra avance? Quando você começa a compreender esses detalhes, a sua vida, vou voltar lá para baixo agora, a sua vida começa a se tornar alvo de milagres do Senhor na terra. Sabe por quê? Porque você muda a estrutura dos seus pensamentos. Ezequias simplesmente deixou de viver o que ele recebeu de informação, para começar a viver o sobrenatural de Deus. Quando ele recebeu a cura, ou quando ele recebeu a profecia de que ia ser curado, Deus deu uma direção para ele. Qual que foi a direção, pastor? Faça uma pasta de figo e coloque na doença. Deus falou que ia curar aquele homem. Para que ele vai precisar colocar pasta de figo no lugar se Deus falou que ia curar? Por que Deus falou para ele, eu vou te curar, eu te dei uma resposta, mostrei para você, atrasei a sombra para você, mas eu estou dando a direção, agora você faz uma pasta de figo e coloca na úlcera, no problema, na doença. Por quê? Tem coisas na nossa vida que Deus não faz por nós, que é a gente que tem que fazer. Se é preciso passar pelos médicos, passa. Mês passado, a pressão estava alterando, muito alta, muito alta, muito alta, muito alta, muito alta. Fui lá no UBS, cheguei no UBS, pensei que ia acontecer como acontece com todos, daqui a 1 mês, 2 meses você volta para passar no médico. Cheguei no médico, marcar a consulta. Ah, tem vaga para depois da manhã, você quer? Eu, lógico. Um dia depois, no SUS, estava lá passando pelo médico, onde muitos estão sofrendo. Aí eu falei para Deus, por quê? Por que está antecipando rapidamente isso? Aí eu peguei e fiquei pensando. Marcou o exame, fiz exame de sangue, eletro, fiz todos os procedimentos que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora não. Pessoas, Deus vai fazer um milagre na tua vida, oh, aleluia. Até dorme. Sabe por quê? Pensa que Deus vai fazer tudo por ele. Se Deus falou que vai fazer o milagre, Ele vai fazer o milagre, mas tem a parte que você tem que fazer. O que você precisa fazer hoje? É passar no médico? Passa no médico. O que você precisa fazer hoje? É chegar no pastor, pastor, preciso de socorro. Me ajuda. Dá uma mão. Faz isso comigo. Faz aquilo comigo. Quantas vezes as pessoas estão perdendo oportunidades de viver o sobrenatural na terra, porque estão vivendo coisas superficiais, achando que Deus vai fazer, e Deus está esperando a primeira atitude da pessoa.
Quantas vezes eu vi pessoas atrofiadas dentro das igrejas? Sabe por quê? Deus levantou um profeta, pastor, falou que ia fazer isso, e até agora não cumpriu. Eu olho para a pessoa, começo a conversar com a pessoa. Por que não aconteceu até hoje? Porque eu atrofiei lá atrás. Eu paralisei lá atrás, fiquei esperando somente um milagre. Não fiz a minha parte. Tem pessoas que estão precisando viver o milagre rapidamente, só que não vivem por quê? Porque lá atrás ficaram como âncoras, esperando os milagres acontecerem. Aquilo que precisava a pessoa fazer, não fazia. Quantas vezes Alexandre chegava diante de Deus, poxa Deus, o Senhor me prometeu. E Deus falava para mim assim, aí, você está fazendo a sua parte? Quando nós entendemos isso, nós começamos a abrir um leque, uma oportunidade para Deus manifestar o poder dele na nossa vida. E por último, dependa 100% de Deus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Então disse Isaías, acabei de falar, preparem um emplastado de figo, e eles fizeram e aplicaram na úlcera, e ele recuperou. Versículo 8. E Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Gênesis capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos e de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei, e Sara terá um filho. A dependência de Sara para este momento tinha que ser o quê? 100%. Sara tinha aproximadamente 75 anos de idade. Abraão, 99. 98 para 99. Já não tinha condições mais de ter filhos. Já não tinha como ter filhos. E Abraão, considerado homem, pai da fé, ele mostrou para todo ser humano que ler essa história, que o impossível para o homem é possível para Deus. A dependência sua tem que ser 100%. Senão Deus não consegue agir. Não adianta você imaginar que a sua história, a sua estrutura, vai acontecer um milagre, se você não fizer a sua parte. Mas se você não acreditar em Deus, Ele não consegue fazer. Vamos colocar de pé?